E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade? Tô sem o cinto de segurança porque eu tô com o carro parado, né? Estou em frente em casa, então posso ficar sem cinto de segurança, tô parado antes que alguém aí venha falar: cadê o cinto de segurança? O que você tá fazendo na rua, né? Que é brincadeira esses bolsonaristas, né, gente? Meu Deus do céu, como falta inteligência para essa turma do Bolsonaro, né? Governo assassino, né? Pode se chamar assim, Bolsonaro assassino, né? Que quer matar os idosos para poder não pagar mais aposentadoria, né? Não basta lá a reforma da Previdência que ele fez, aprovou contra os mais pobres, acabou com a aposentadoria dos mais pobres. Agora o Bolsonaro torce aí para que o Covid mate muitos idosos, para que diminua ainda mais o número de aposentados na Previdência Social, né? Absurdo. Só pode ser isso, né, gente? Porque não tem explicação o posicionamento do Bolsonaro perante a essa pandemia que acontece no mundo, né? Não tem outra explicação. Você pode até procurar explicação, mas você não vai conseguir achar, porque é impressionante a falta de compromisso, a falta de responsabilidade do Bolsonaro com a vida, com as pessoas, né? É um governo que não tem diálogo, é um governo que não ouve ninguém, um presidente que vai às ruas pedir, apoiar a volta à ditadura, apoiar que os militares tomem o poder à força, um presidente que vai às ruas e pede o fechamento do Congresso, do Senado, da Suprema Corte do país. Esse é o presidente que critica a China, esse é o presidente que critica Cuba, mas quer transformar o Brasil numa China, quer transformar o Brasil numa Cuba, né? E esses bolsonaristas que apoiam essas ações é impressionante. Mas enquanto o Bolsonaro vai fazendo as cacas dele contra a sociedade brasileira, a gente também vê a covardia da Suprema Corte, a covardia do Senado brasileiro, a covardia do Congresso, a covardia dos presidentes destas casas, né? Presidente do Supremo, presidente do Senado, presidente do Congresso. O Bolsonaro já cometeu uma centena de crimes contra a nossa Constituição, contra o Brasil, e essas casas não tomaram uma atitude decente contra o Bolsonaro. Então a covardia dessas casas também me deixa muito triste, muito irritado. Enquanto isso, gente, Prefeitura de Manaus, eu vou até ler, né, porque é assustador, né? Eu nunca vi isso na minha vida aqui no Brasil. E acredito que você também não tenha visto isso aqui no Brasil. Eu nunca vi. Para te falar a verdade, eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, né? Eu nunca vi. Mas agora a gente começa a ver isso aí em outros países. Eu vi agora há pouco tempo nos Estados Unidos. A gente viu em outros países como Itália, França, enfim. Na Itália estava incinerando os corpos, né? Mas ó, aqui no Brasil, como eu disse que isso ia acontecer aqui, muita gente, você está torcendo para que isso aconteça. Não, é a realidade, gente. O que está acontecendo lá vai acontecer aqui. Isso é uma realidade. Não adianta querer fugir da realidade. Prefeitura de Manaus faz valas comuns em cemitério para enterrar vítimas do coronavírus. Cemitério Nossa Senhora Aparecida teve acréscimo de aproximadamente 50% na demanda. Contêineres frigoríficos foram instalados no local para caixões que aguardam sepultamento, gente. A fila de vítimas de coronavírus é tão grande que não basta ter os contêineres em hospitais, mas agora tem contêineres em cemitérios, porque não dão conta, gente. Bom, após anunciar a instalação de contêineres frigoríficos no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, na zona oeste, a Prefeitura de Manaus informou ainda que está fazendo valas comuns chamadas pelos órgãos de trincheiras para enterrar vítimas do novo coronavírus. Eles abrem uma vala com um trator e vai jogando os caixões lá dentro, um monte de caixões, com pessoas dentro desse caixão, né? Não é caixão vazios, não. E a máquina vem, gente, enterra aquilo. Ou seja, você nem tem chance nem sequer de se despedir das pessoas que morreram, nem fazer velório, porque é todo mundo numa vala comum. É impressionante as imagens. Olham essas imagens.
Vejam essas valas. É impressionante, gente. Isso é aqui no Brasil. É de arrepiar essas cenas que nós estamos vendo, gente. É essa situação que nós estamos vivendo. Olha o tanto de caixões, a vala que foi aberta, esse trator que vai enterrar esses caixões. É no mínimo um absurdo. Vem para mim aqui, a gente continuar aqui conversando. Isso aí é absurdo, né? Isso aí é no mínimo um absurdo. E o presidente da República faz piada com isso, né? O presidente lixo faz piada. Ele falou que não é coveiro, né? Bolsonaro, você não é digno nem de ser coveiro, quanto mais presidente da República. Você não é digno nem de ser coveiro, quanto mais presidente da República, tá? O rápido aumento de mortos por Covid em 2019 no estado fez com que dezenas de covas fossem abertas no mesmo cemitério. Segundo informações da prefeitura, desde março houve um acréscimo de aproximadamente 50% na demanda. Cartórios da capital também estenderam o regime de plantão para atender a alta demanda de registro de óbito. E o presidente da República, esse lixo ambulante, esse lixo humano, ele diz que isso é uma gripezinha, né? Vai morrer muita gente. Mas ele fala assim num desprezo na vida do outro. Mas isso é que me revolta, sabe? É num desprezo na vida do outro absurdo. Agora, será se morrer alguém da família desse lixo, do bolso lixo dos infernos, se morrer alguém da família dele, vão jogar nessas valas aí? Mostra a vala aí. Será que o Bolsonaro, se ele morrer de Covid, vão jogar nessa vala aí comum? Não. Não, porque ele é humano. Quem está sendo jogado aí na visão de Bolsonaro não é humano. Entendeu, bolsonarista? Se você morrer hoje de Covid, é nessa vala que você vai ser jogado. Se um parente seu, se o teu pai, se a tua mãe morrer de coronavírus, é nessa vala que eles vão ser jogados. E você não vai nem poder se despedir dos seus pais. Não vai nem poder se despedir dos seus filhos. Não vai nem poder se despedir de um ente querido, porque é nessa vala aí, ó. É nessa vala que você vai ser jogado, que alguém da sua família vai ser jogado. Mas pode ter certeza, se morrer algum parente do bolsolixo vítima do coronavírus, não será jogado nessa vala comum, porque eles são humanos, nós não somos humanos. Nós não somos humanos. O bolsolixo diz que é uma gripezinha. Uma gripezinha que está matando milhões de pessoas pelo mundo. Uma gripezinha que causa cenas como essa aí, ó. Que chocam o mundo neste momento. É, no mínimo, um absurdo. E ainda tem um bando de idiotas, um bando de imbecis que vão às ruas protestar a favor do Bolsonaro, pedir a volta da ditadura, pedir a volta do AI-5 e depois vem dizer que é contra o governo da China, que é comunista. Depois vem de falar contra o governo de Cuba e querem instaurar no Brasil a ditadura. A inteligência dos bolsonaristas me assusta. Eles não sabem, os bolsonaristas não sabem nem quanto é 1 mais 1. Pergunta para um bolsonarista quanto é 1 mais 1. Eles não sabem a resposta de 1 mais 1. Eu faço nas minhas redes sociais um monte de pergunta para os bolsonaristas. Não tem uma resposta. Não tem uma resposta. Porque são incapazes de responder qualquer pergunta que você faz. Qualquer pergunta que você faz. São repugnantes essas imagens. São chocantes essas imagens de pessoas sendo enterradas nessas valas. Valas comuns. Porque os cemitérios não estão dando conta. Os cemitérios estão entrando em colapso. O sistema funerário do Brasil entrando em colapso. O sistema de saúde entrando em colapso. Nós estamos vivendo daqui a pouquinho um colapso humano no Brasil. E o presidente nem aí para o que está acontecendo. E um monte de gente apoiando essas ações do Bolsonaro contra a vida. E a minha pergunta que eu faço, quando é que o Supremo Tribunal Federal, quando é que o Congresso Nacional, quando é que o Senado brasileiro vai deixar de ser covarde
e vai dar uma ação sobre o Bolsonaro. Me assusta a covardia do Supremo Tribunal Federal, a covardia do Congresso Nacional, a covardia do Senado brasileiro perante o Bolsonaro. Porque já era para estas casas terem afastado o Bolsonaro do poder pelos crimes que ele comete contra a nossa Constituição e pelo crime de saúde pública que ele cometeu. Inclusive, esse crime que o Bolsonaro cometeu contra a saúde pública está previsto no nosso Código Penal. Mas o Congresso não toma uma atitude, o Senado não toma uma atitude e o Supremo Tribunal Federal não toma uma atitude. E o Bolsonaro ainda vai às ruas fazer protesto, pedindo o fechamento de Senado, de Congresso e de Supremo Tribunal Federal. Mais um crime previsto na nossa Constituição brasileira. Mais um crime previsto na nossa Constituição brasileira. E mais uma vez, a covardia do Supremo Tribunal Federal, do Senado e do Supremo impera. É impressionante. Essas três casas vão levar o Brasil à ruína com o Bolsonaro no comando. E que Deus tenha pena do brasileiro, porque nós estamos na roça.